Olá, gostaria de relatar através de vídeo, que é uma ferramenta que eu utilizo muito pouco, a primeira etapa da minha pesquisa com games esportivas. Como qualquer pesquisa, é necessário que você, ao ser implicado nessa pesquisa, você pense no que é que motivou, no fez o motivo de que você enfrente essa pesquisa. O meu histórico de games é muito nulo. Na verdade, os meus filhos, as crianças brincam com games, mas ao mesmo tempo que me chamam e sempre me chamaram para brincar com eles, eu sempre me esquivei, porque na vida existem outras tarefas que talvez naquele momento fossem mais importantes. Um fato até a repensar sobre isso, sobre brincar mais com os games virtuais. Mas essa vivência não fez realmente, não foi o meu forte, não fez o meu dia a dia. E daí tem uma outra parte de histórico que me implica em games. Uma das turmas que ensinei na universidade, que um dos grupos de trabalho pediu para trabalhar com videogames, provocando o humor de toda a turma. Apesar disso, como eram alunos irrequietos e que gostavam de novidades e coisas diferenciadas, dei liberdade a todos para trabalharem com os benefícios, os prós e os contras dos videogames na educação de uma criança. Então, este é o meu maior envolvimento com games. A partir do momento em que conheci o Kinetic, através de games esportivos que esse software utiliza, eu fiquei mais interessada. E esse movimento, para mim, é dinâmico, envolvente e não estava somente no manual, no jogo do movimento das mãos. Existia um envolvimento do todo o corpo. Mas como reunir, essa é uma grande questão, como reunir o meu conhecimento sobre o movimento humano, que é aplicado no real, para games virtuais. Se bem que o Kinetic tem o seu lado que não está implicado no virtual, está no presencial, no real da coisa, do ato de jogar. Então, essa foi uma grande questão. E o que poderia significar aqueles movimentos involuntários daquele jogador, de quem joga, para alguém que observa? A partir dessas duas questões, eu coloquei em uma folha de papel, fui anotando os itens daquilo que eu conhecia sobre os movimentos em games esportivos e as classificações que existiam e o que pretendia para com uma pesquisa com games esportivos. Não pesquisei realmente grandes bibliografias sobre games, eu não sabia nem onde pesquisar. Não gosto de pedir, não ajuda a muitas pessoas, realmente é uma falha. Mas a classificação dos games eu aprendi essa semana ao assistir ao ler via Twitter dados que foram repassados à medida em que acontecia o USB Games em Salvador, 2011. Fiquei do lado do real do meu conhecimento, que era o quê? Observar os movimentos involuntários daquele jogador em games escolhidos. Os games não eram muito atuais, eu quis games comuns. Uma novidade ficaria pelo lado do Kinetic, futebol com avatar e uma corrida de carros
que não existiu o Avatar. O Avatar é uma outra pesquisa que pode ser muito bem feita sobre o que é isso. Existem várias pessoas que já pesquisaram sobre isso realmente. O que é isso de se colocar perante um avatar? Isso me implica muito com o Second Life e a minha curiosidade sobre o movimento do avatar no Second Life, mas isso é uma outra história. Vamos primeiramente para os games. Então, meu interesse para os jogos mais comuns, mais desatualizados, é porque eu dividi a minha pesquisa em lan houses da periferia da cidade, com crianças desconhecidas, enquanto que o Kinetic, por causa da mobilidade da aparelhagem e tudo mais, um espaço, eu preferi fazer a pesquisa com um outro tipo de pessoas de alunos universitários, que eu tenho mais acesso. Na verdade, eu pensei em 35 pessoas. Não me perguntem por que o 35 é um bom número. Por causa de tempo, por causa de recursos. E, dessa forma, como eu poderia criar um instrumento que era também uma outra questão, criar um instrumento que me ajudasse a avaliar seria uma ficha, e se essa ficha necessitaria de uma validação na medida do meu conhecimento sobre movimentos que eu coloquei inicialmente no papel, estava alguma bibliografia, entre elas o Izinga, o Kaloai e outros teóricos que nós estudamos na nossa área, que falam sobre o fundamento do movimento, que falam sobre a aprendizagem motora da criança de acordo com o seu desenvolvimento motor. Isso é básico na nossa área profissional. Então, a importância também se dá, já que existiam os gestos, a gestualidade e a expressão corporal, de saber e aprofundar algum conhecimento sobre as emoções. As emoções, através de gestos, é uma outra fonte de leitura e uma outra fonte muito interessante de ligar a nossa área profissional. De início, poderia dizer que os estudos mais recentes, isso é muito diverso, muito amplo, mas os estudos mais recentes relacionam 8 emoções básicas: o medo, a ira, a culpa, o desgosto, a tristeza, o assombro, a felicidade, o entusiasmo. E, infelizmente, a maioria dessas emoções são negativas. E a reação corporal ou facial perante essas emoções, que indicam essas emoções, que abre um leque muito grande sobre aquilo que se quer pesquisar sobre a expressão corporal. Mas o trabalho ainda está em andamento, principalmente na questão das lan houses, no setor direcionado a lan houses, por efetiva falta de tempo. Mas a pesquisa se torna muito interessante e os resultados serão publicados aqui no blog logo que estejam concluídos, para um debate, para possibilidades abertas, porque finalmente um trabalho, uma pesquisa, ela deve abrir um leque e que pode dar continuidade, ou alguém pode dar continuidade a esse trabalho. E esse é o meu intuito. Muito obrigada pela atenção. Tchau.